O nosso HUAcast de hoje está para lá de especial. Vamos falar com Cristiane Felício, formada em Ciências Contábeis pela Faculdade Anhanguera de Anápolis desde 2010. Cristiane acumula 15 anos de carreira sólida, embora sua história na contabilidade tenha começado muito antes, aos 16 anos, quando iniciou sua vivência prática no escritório da família. Pós-graduada em MBA em Perícia e Auditoria Econômico-Financeira, Cristiane se especializou, ao longo da última década, no atendimento a estabelecimentos de saúde e profissionais da área, tornando-se referência regional no segmento. Com visão estratégica, linguagem acessível e grande experiência prática, Cristiane se destaca por unir conhecimento técnico e gestão moderna e compromisso humanizado, oferecendo soluções contábeis que vão além dos números e impactam diretamente na saúde financeira e operacional de seus clientes. Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o nosso HUAcast. Eu sou Jaqueline Pereira. Eu sou Jordana Daniela. E vamos conversar com uma pessoa super, hiper especial que temos uma grande honra em receber aqui hoje. A Cristiane Felício, também conhecida como a nossa Cris. Tudo bem, Cris? Olá, Cris. Tudo jóia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A honra é minha de estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz de ter sido convidada e de fazer parte dessa história. Estamos muito felizes também, né, doutora? Sim, muito felizes. Cris, hoje nós vamos falar sobre equiparação hospitalar e fazer um pequeno adentro sobre a reforma tributária. Sim. Então, fala pra gente assim, o que é exatamente, né, a equiparação hospitalar e onde ela está prevista na legislação tributária? Sim, é um assunto de bastante importância, porque a gente fala em redução de impostos, né? Acho que é o que todo mundo quer ouvir. Com certeza. A equiparação hospitalar é uma maneira que a gente chama para a gente poder reduzir os impostos das empresas, das clínicas, dos laboratórios, dos estabelecimentos de saúde que não é um hospital, né? Então a gente chama de equiparação hospitalar essa situação da gente pegar esse estabelecimento que não é um hospital e conseguir reduzir a carga tributária como se ela fosse um hospital. Ela está prevista na legislação, tá? Essa redução, mas também temos jurisprudências que faz o entendimento ser melhor, porque a lei ela é muito aberta, ela é muito para entendimento. Então, quando vem a jurisprudência, ela faz essa restrição, né? A gente consegue entender melhor e aproveitar algumas brechas da lei para poder fazer essa redução. Cris, quais são os requisitos formais e práticos para que uma clínica ou instituição possa se equiparar com esse novo sistema? Certo. Para a gente fazer uma equiparação, primeiro a gente tem que determinar quais são as atividades que esse estabelecimento, que esse profissional, que essa empresa presta, né? É bem restrito a questão de consultas. Quando a gente fala em simples consulta, que é aquela consulta clínica, né, que a gente vai, o médico só conversa com a gente, ela já está dispensada, ela já é um critério dispensado e a gente não consegue fazer a redução. Mas todas as outras atividades que contêm procedimento, cirurgia, a gente consegue fazer essa redução hospitalar. São critérios que a gente tem que se atentar, principalmente a documentação da empresa. A empresa tem que ter documentação hábil, tem que estar regulamentada em todos os registros de CRM, vigilância sanitária, bombeiro, na prefeitura, para poder a gente começar a pensar nessa redução. Ah, sim. Mas a equiparação hospitalar, né? Ela é um direito ou um benefício condicionado à interpretação da Receita Federal? Ela é um direito e é também um benefício condicionado. Por quê? A lei e as instruções normativas que a Receita Federal tem para nós, para a gente se basear, como eu citei no início, ela é um pouco abrangente. Então, a gente tem entendimentos da legislação que a gente consegue pegar e fazer essa redução. Nós temos um trânsito em julgado, que já foi, como diz a palavra, já foi julgado, né? E não cabe discussão mais, porque tinha muitas empresas que estavam entrando com ações de entendimento da legislação. Então, o que o STF fez, né? Não, vamos parar com essa discussão, já vamos decidir, e esse trânsito
como foi julgado, ele não tem discussão mais, que é quais são as atividades e quais as empresas podem aproveitar desse benefício. Então, a gente utiliza esse trânsito em julgado, essa jurisprudência posteriormente, para a gente poder fazer essa redução, tá? Cris, quais são os principais impostos que podem sofrer redução ou equiparação hospitalar? Nós falamos de imposto de renda e contribuição social. Uma empresa que não tem essa redução, ela paga em torno de 7,80%. Quando a gente fala da redução, ela cai para quase 3%. Então, é muito significativo. Ótimo. Nós temos uma redução de questão aí de mais de 5%, né? Então, é no imposto de renda e contribuição social que a gente se fala. Certo. Então, quer dizer que fazendo essa equiparação, né, hospitalar, consegue-se essa redução de 5%? Mais de 5%. Mais de 5%. É muito significativo. Vai dar mais 5%. É por isso que a mesmo, Receita né? Federal, às vezes, ela quando ela entra com fiscalizações, ações, tentando julgar que não é possível, porque a redução ela é bem significativa, né? Por isso que esse trânsito julgado nos ajuda muito nessa questão. Então, a Receita pode entrar com a ação, mas já teve esse julgamento nessas condições, que nós vamos falar mais à frente, eu acredito, que não tem discussão, que a redução ela é um direito. Direito. Sim. O benefício ele é automático ou a clínica já se enquadra direto, ou ele tem alguma documentação, ele é o que a empresa tem que fazer para enquadrar nesse benefício? Certo. Quando a empresa se encaixa nas características, eu, por exemplo, eu pego uma empresa, vou analisar as atividades, analiso a documentação, o que não tem de documentação a gente corre atrás, a gente organiza. A partir do momento que ela está preparada, né, a questão das atividades e os documentos, é automático. O benefício a gente já faz automático e ela já começa a aproveitar no mês seguinte. Mas o que temos que atentar é que toda a documentação esteja correta. Porque tem muitos profissionais que falam para o cliente, né, você tem a redução do benefício, não olha a documentação e já começa a fazer a redução. Se essa empresa tiver uma futura fiscalização, ela pode ter problema. Sim. Mas assim, a gente falando assim sobre estrutura física, né? Qualquer clínica pode se equiparar ou tem um mínimo necessário que ela tem que ter de estrutura física para se equiparar como hospital, né? Equiparação hospitalar. Quando a gente fala em equiparação hospitalar, a gente já pensa no estabelecimento, em enxergar toda aquela estrutura, né? Que tenha plantão, 24 horas e tudo. O que acontece? A lei e as instruções normativas, elas falam que tem que ter um estabelecimento, tem que ter todas as características de fato de um hospital. Sim. Mas o trânsito em julgado já excluiu essa condição. No trânsito em julgado fala que a atividade de promoção à saúde, ela não necessariamente precisa ser em um ambiente próprio, ela pode ser em um ambiente de terceiro. E não se encaixa tanto a questão do estabelecimento. Então, por isso que o trânsito em julgado ele é muito importante para nós, porque já exclui algumas coisas que antes a gente não poderia se adequar, né? Que é a questão do estabelecimento. Era obrigatório. Então, se eu tenho uma clínica que está dentro de um hospital, mas é uma clínica que está lá dentro, ela pode aproveitar desse benefício, mesmo esse estabelecimento não sendo dela. Porque ela está num hospital, mesmo que terceirizado um ambiente. Tá? Uma clínica exclusivamente ambulatorial, como oftalmologia, pode conseguir a equiparação? O que mais pesa na avaliação? Sim. Falando principalmente de oftalmologia. Aí eu vou querer ouvir um pouco de vocês. Porque a oftalmologia, eu entendo e eu vejo que nunca é uma simples consulta. Porque o paciente chega, né? Como eu já fiz uma consulta oftalmológica, a gente chega e a gente nunca tem só uma conversa com o médico. A gente passa por um aparelho antes, normalmente a gente, né, pinga um colírio nos nossos olhos. Então, assim, não é uma simples consulta. A parte de oftalmologia sempre se encaixa junto com procedimentos durante uma consulta. Então, por ter esse entendimento que só a simples consulta é excluído, a parte de oftalmologia eu sempre utilizo o benefício, porque desde a consulta já é um procedimento que acontece. Não é uma simples consulta na oftalmologia, tem muito mais coisas, né, que se encaixam na consulta oftalmológica. Então, a parte ambulatorial,
ela também pode aproveitar desse benefício por essa situação, porque a oftalmologia, ela é mais, vamos dizer que ela é mais complexa. Vamos puxar uma sardinha para o nosso lado. E vamos dizer que de fato ela é mais complexa. Sim, ainda mais se for um atendimento de emergência, por exemplo. Sim, principalmente atendimento de emergência. Né? A gente sempre passa por dilatação das pupilas, então já tem um medicamento que entra na consulta, né? Tem toda essa condição. Então, as clínicas oftalmológicas têm que prestar bastante atenção. Nós temos aí reduções importantes. Mas quais os erros mais comuns, assim, que faz com que o estabelecimento perca esse benefício? A primeira coisa é, até o ato da emissão da nota fiscal, ela é importante. Porque quando a gente fala muito de documentos, né? Então, os documentos hábeis, principalmente primeiro a nota fiscal, porque a gente tem que citar na nota fiscal que é uma consulta e é o serviço hospitalar quando a gente está fazendo o atendimento, que não é uma simples consulta. A gente tem que citar que é uma cirurgia, tem que citar que é um exame complementar, a gente tem que colocar isso em nota fiscal, né? Porque é um documento que a gente comprova futuramente numa futura fiscalização, né? Então é um documento hábil. A gente tem que ter todos os registros, né? Vigilância, como eu citei, cadastro no CREMEGO em dia, ter o certificado de regularidade. Então, todos esses documentos, a gente tem que ter atenção a isso. Corpo de bombeiros. Como, né? Você é conhecedora, empreendedora. Muitas exigências, né? Muitas, que a gente tem que estar atento. A gente não pode chegar e já fazer a redução, não. Nós temos que, de fato, analisar, se organizar, para a gente poder, a partir daí, ter essa redução de imposto. Cris, como lidar com as divergências entre a contabilidade e a vigilância sanitária na hora de comprovar esses requisitos? Sim, a vigilância sanitária para nós ela é um desafio, né? Tanto quando a gente vai requerer, então a gente tem situações e exigências da parte da vigilância sanitária que a gente tem que cumprir, né? Tem que ter, como eu citei, documentos, né? Hábeis, documentos legais. Então, assim, a vigilância, para muitos profissionais, ela é um impasse. Porque quando ela vai dar entrada, uma clínica, por exemplo, de pequeno porte, ela faz pequenos procedimentos e tudo. Então, ela encontra muita dificuldade ao dar entrada na vigilância sanitária. Mas, infelizmente, a gente tem que enfrentar isso. A gente consegue, né? A gente consegue com os profissionais competentes ao nosso lado para conseguir esse alvará, porque a gente precisa desses profissionais, para a gente ter toda a documentação preparada e conseguir esse alvará na vigilância. Eu enfrento problemas, mas todos são solucionados. Que coisa boa, notícia boa. Mas assim, falando ainda de tributos, né? Qual que é o maior risco tributário envolvendo a equiparação hospitalar hoje? A questão até que eu citei, que muitos profissionais falam para o cliente que ele tem a redução, como se diz, porque é muito bom ouvir isso, né? E já começa a fazer uma redução hospitalar sem estar com a documentação preparada. Então, aquela clínica, aquele estabelecimento começa a pagar com a redução, depois vem uma fiscalização, verifica que ele não tinha documentação preparada para isso, que ele não pode ter essa redução durante aquele período. Então, é cobrado toda a diferença, é cobrada a multa e juro daquele período e acontece também uma multa de ofício por você ter aproveitado do benefício que você não tinha direito. Então, são muitos riscos, né? Por isso que a gente tem que procurar um profissional habilitado. A conta aparece. Exatamente. A conta chega. E ela não é pequena. Corretamente, né, Cris? Com Toda certeza. clínica anda corretamente, com sua documentação. Isso é tudo mais fácil de resolver. Isso tudo é anual. A gente tem que estar anualmente renovando, olhando se não teve alguma mudança. Então, isso não é uma coisa que a gente consegue, pronto, fica tranquilo, não. A gente tem que estar sempre se adequando às novas legislações, né? Cris, a jurisprudência tende a ser favorável às clínicas ou à Receita Federal nesses casos? Então, a jurisprudência, como a gente tem aquele trânsito em julgado que eu citei, ela é favorável a nós, tá? A Receita Federal tem algumas empresas que entram judicialmente com esse pedido de redução, porque ela enxerga que não tem as características, então ela entra com pedido judicial, e eu tenho visto várias respostas positivas para nós contribuinte. Por mais que a Receita tente lutar contra, como temos legislação e temos jurisprudência a nosso favor, eu tenho visto várias posições positivas a nosso favor. Que coisa boa.
Então, Cris, fala pra gente assim, mas qualquer empresa, tanto do lucro presumido quanto do lucro real, pode pleitear esse direito e benefício? Aí a gente já tem uma situação que não, né? Essa redução, a gente fala nela no lucro presumido. Porque esse imposto ele é pago sobre o faturamento, então a gente entende que a redução é só para a empresa do lucro presumido, porque no lucro real é uma alíquota única sobre o lucro, então a gente não fala em redução. Então é só para as empresas do lucro presumido, o lucro real não se encaixa nessa condição. Com a equiparação hospitalar, se encaixa em um planejamento tributário seguro e sustentável. Ah, sim. Se encaixa, né? A equiparação hospitalar ela já é um planejamento tributário. Então, eu vou dar um exemplo de um cliente que chega para mim, ou de outro profissional, ou que está abrindo. A primeira coisa que a gente faz é esse planejamento tributário. A gente vai ver se essa equiparação para ele vai ser viável, porque pode ser que, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional seja mais viável do que a equiparação hospitalar. Então, necessariamente, ela não é a melhor sempre. Então, o planejamento tributário ele é de extrema importância para a gente poder avaliar tanto a equiparação hospitalar quanto outras situações de redução de imposto. Ou temos também aqueles profissionais restrito à consulta que eu citei, ele não tem essa redução, mas nós temos uma outra redução para ele, né? Que é a redução aí do ISS. Nós pagamos o ISS, todas as empresas pagam o imposto sobre serviço para o município de Anápolis, no caso das empresas de Anápolis. E esse profissional que tem uma empresa, que ele tem atividade restrita à consulta, a gente pode excluir esse imposto. Claro que com planejamento, né, com análise e com tudo correndo da forma correta. E no caso, Cris, o seu escritório faz toda essa análise, toda essa ajuda, né, para que ocorra tudo certo. Sim, e que uma clínica que queira pleitear, por exemplo, essa equiparação hospitalar, se enquadre, né, nessas questões e nessas exigências, né? Sim, eu sou bastante criteriosa, vocês sabem, nessa questão, porque eu não vou colocar o meu cliente em risco, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é, de fato, avaliar essa condição, se ela é correta, se ela vai se encaixar em todas as características que são exigidas. Então, nós lá no escritório fazemos esse planejamento, eu faço esse planejamento, faço essa análise e só aprovo a condição da equiparação hospitalar e a redução de impostos se de fato aquela empresa estiver preparada para isso. Certo. No caso da oftalmologia, né? Com procedimentos de baixa, média complexidade, dentro do centro cirúrgico, né? É facilmente reconhecido? Você falou um pouquinho. Isso, tranquilamente. Gostaria que você reforçasse. Principalmente procedimentos cirúrgicos, né? Procedimento cirúrgico, pequenos procedimentos. A parte de oftalmologia me deixa muito tranquila em questão da redução hospitalar mesmo. Aquelas clínicas que são pequenas, o profissional de saúde que tem uma empresa limitada para poder atender e terceirizar em hospitais, ela pode sim ter a redução hospitalar. Mas lembrando que ela tem que ter a documentação hábil. Não necessariamente só ser a especialidade de oftalmologia. Sim. Uma dúvida, Cris, que foi para mim, eu acho que para muitos também. A particularidade que a oftalmologia precisa atender para evitar questionamentos na Receita Federal. O que é na parte oftalmológica? A gente tem que ter bem determinado as atividades, como eu citei. Temos que ter a nota fiscal com a descrição dos serviços, sempre ter a descrição dos serviços, ter um prontuário muito bem feito, isso é muito importante. Porque se a gente precisar de documentação que comprove todo o procedimento, todo o atendimento, o prontuário, ele é um documento de extrema importância nesse ponto, tá? Já vi algumas defesas que aconteceu de empresas que entraram com ações em juízo e o prontuário foi chave questão de ser resposta negativa ou resposta positiva. Então, o prontuário também é muito importante nesses atendimentos, nesses procedimentos e nessa equiparação. Anexar exames, né, do paciente corretamente. Que ele fez os exames, pede muito, todo o procedimento que aconteceu com aquele paciente. Laudos, tudo. Principalmente, tudo. Na verdade, o prontuário, né, ele é um
é um documento, né? É um documento que muitas vezes protege o médico, Protege. Né? Desde que seja bem preenchido, né? Bem completo, bem estruturado, né? Ele é um documento muito importante para ambas as partes, né? Tanto para o paciente partes, quanto para o médico, né? Na parte da contabilidade, na parte do direito, né? Ele é um documento que a gente tem que se atentar a ele, né? Então aqui não foge a regra. Nós temos que ter um prontuário bem alimentado. E assim, a gente olhando para o futuro, né? Que eu sempre falo, vamos olhar para o futuro, Com mas certeza. parece que o futuro já chegou. Já está aí. 2026 já chegou, né, doutora? Basicamente. Mas assim, você acredita que a Receita vai endurecer, né, nos próximos anos, nos critérios, né? Vão aumentar os critérios para a obtenção desse direito, dessa... Então, nós já temos muitos anos que vem essa situação, né? Tem se falado muito agora de ser uma coisa nova, mas é porque eu acho que os profissionais estão se atentando a isso de uma forma de captar clientes, né? Mas é uma coisa que já vem de muito tempo. Nós que estamos especializados na área da saúde, a gente já vem trazendo esse benefício para os nossos clientes. Mas assim, a Receita ela sempre tenta barrar de alguma forma tudo que reduz, né? Tudo que reduz imposto para o contribuinte, a Receita tenta barrar. Então ela sempre vem, sim, entrando com as ações, algumas defesas contra essas reduções. Na parte de odontologia, a gente fala também nessa redução para a parte de procedimento, né? Se pequenas cirurgias mesmo, né, na face, tudo isso pode ter essa redução. E na parte de odontologia é uma das partes que eu vejo mais, que a Receita mais entra com ação contra. Porque ela entende que não é parte de promoção à saúde. E de forma alguma, né? É a saúde, né, doutora? A parte de odontologia também ela é uma promoção à saúde. Então, assim, a Receita, de qualquer forma, nós sempre vamos esperar uma coisa não muito boa. Ela sempre vai tentar, de alguma forma, barrar essa redução. Mas nós tendo tudo tranquilo, tendo toda a documentação, tendo as características, a gente fica tranquilo. Cris, quais são as tendências tributárias clínicas que devemos observar para não perder competitividade? Uma das coisas é o nosso tema, né? Porque hoje uma clínica que tem uma redução, a gente pode se dizer aí uma redução de quase 60% de imposto. Quando a gente faz esse cálculo aí a grosso modo, né? Essa redução de 60%, uma clínica que tem essa redução, ela consegue no mercado ter uma competitividade muito grande, né? Ela consegue reduzir aí ou não aumentar o valor da sua consulta, do seu procedimento. Então, nós falamos em 60% de redução. Então, é muito competitivo no mercado. Eu acho que por isso que as empresas têm que se atentar mesmo e procurar um profissional que consiga fazer essa avaliação para ele, né? Para ele poder estar competitivo no mercado. Isso é bom para a empresa e para o paciente também. Com certeza, porque né, não tendo aumento para o paciente, a gente consegue ter uma via de mão dupla, né? Isso mesmo. Cris, você pode falar um pouquinho assim das práticas de governança e compliance tributário que se tornam essenciais neste processo? Claro. Primeiro aí, um administrativo muito bom, a gente tem que ter um compliance, uma gerência muito boa que determina quais as atividades que aquela empresa tem, quais que são os procedimentos que existem naquela empresa. Então isso tem que ser muito bem descrito. A gente tem que ter na parte, como eu citei, de documentação, as notas fiscais. Então a gente tem que ter um administrativo que rode muito bem para poder estar acompanhando, né, essa emissão dessas notas. A parte do prontuário, como eu citei, então tem que ter uma parte aí do pessoal que cuida dessa alimentação de prontuário, do atendimento muito bem feita. Então toda uma estrutura organizada no compliance, na estrutura de administração da empresa, ela tem que ser muito bem feita, desde para bom funcionamento da empresa, na parte da contabilidade em geral, e na parte de qualquer redução de imposto no geral que a gente tiver, qualquer benefício fiscal que a gente tiver. A gente tem que ter um administrativo muito bem feito. Cris, se você pudesse dar um conselho para as clínicas que desejam reduzir imposto, qual seria esse conselho? Eu vou dar um conselho, me procurar, né? Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Isso mesmo. Mas, falando a real...
além de me procurar, um conselho é saber o que está acontecendo na sua empresa. Isso. Eu acho que o empresário, além de estar atendendo, o empresário médico, o empresário profissional da saúde, além dele estar fazendo um bom atendimento, ele tem que saber o que está acontecendo na sua empresa, né? No seu financeiro, na sua parte administrativa. Então, ele pode me procurar, que eu vou atendê-lo, vou fazer esse levantamento, ou ele pode procurar um profissional da sua confiança que possa fazer esse levantamento para ele, porque a redução ela é de extrema importância. Vai fazer muita diferença no bolso. E a empresa tem uma equipe também bem engajada, né, Cris? Com certeza. Tá junto com a empresa, Está né? junto, Isso é. mesmo. É uma parceria, né? Uma parceria de sucesso. Internos, Isso. né? Sendo bem estabelecidos, com protocolos bem claros, né? E assim, mesmo. às vezes o profissional pensa, minha empresa é pequena. Eu sempre falo para o meu cliente, a sua empresa nunca é pequena, a sua empresa é o seu ganha-pão. Por que a sua empresa é pequena? É de lá que você tira o seu sustento, que você tira toda a sua condição financeira. Então, nunca olhe para a sua empresa como uma empresa pequena, né? Ela é uma empresa grande para você. Então, eu enxergo todos os meus clientes como uma empresa grande, porque é importante para ele. Então, é importante para você, que é dono de uma empresa, é o seu 100% de sustento. Então, a gente tem que enxergar tudo como uma empresa de grande porte. Eu enxergo dessa forma. Cris, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária? Vamos falar. É um assunto que está em alta, né? Está em alta, com né? certeza. A reforma tributária, ela promete, né, simplificar o sistema. Mas na prática, você acha que isso vai facilitar mesmo a vida do médico ou pode gerar, assim, vários riscos escondidos? Vamos falar um pouquinho disso. A reforma tributária, inicialmente, ela veio para poder diminuir a quantidade de tributos que a gente paga. Mas vamos colocar assim, é a quantidade não em valor, tá? É a quantidade de impostos. Igual hoje numa empresa, nós temos ISS, temos PIS, temos COFINS, temos imposto de renda, contribuição social. E a reforma tributária vem para excluir 3 impostos e ser substituído por um único imposto, né? O IBS e o ICBS, vai depender do tipo de empresa. Mas isso não quer dizer que nós estamos reduzindo 3 impostos. Nós estamos pegando todas as alíquotas e unificando em um só. Né? Sempre é compensativo. O que acontece? Nós não temos uma alíquota hoje já definida. Falamos assim, o imposto com a reforma tributária vai ser X ou vai ser Y. Porque ainda vai vir regulamentações. Nós temos na parte da saúde uma redução, tá? Vamos ter essa redução que já está determinada na reforma tributária em comparação com as outras empresas, né? Comércio, indústria, a parte hospitalar vai ter uma redução de 60% em comparação com as outras empresas. Mas aí nós temos que enxergar, porque hoje pagando, vamos falar aí de média de 10%, a gente prevê nas nossas especulações que vai ser uma média de 28%, que vai ser uma carga tributária entre 28% a 30%. Hoje pagamos em média, falando da redução, 10%. E com a redução hospitalar, que nós vamos ter na parte da saúde, esses 28% a 30% vai cair para 11%, 12%. Então, assim, vamos ter um benefício? Vamos, mas ainda vai ser mais alto do que pagamos hoje. Então, isso são especulações, né? Tudo que já foi estudado, tudo que já foi analisado da reforma tributária. Mas ainda não temos nada de concreto. Mas eu acredito que a reforma tributária vem para simplificar, diminuir a quantidade de impostos, mas não vem para reduzir imposto, não. Vou te fazer uma pergunta, mas já temos a resposta aí, mas você pode mudar essa resposta pra gente, né? De outra forma. Hoje, muitos médicos escolhem atuar como pessoa jurídica por questões tributárias. Com a reforma, essa lógica muda? Acredito, porque como eu falei, ainda a gente não tem um valor concreto, uma alíquota concreta, que ainda vai ser viável. Porque da pessoa física ainda não foi mexido nenhum tipo de alíquota, nada, né? Mas da pessoa jurídica vai mexer. Mas eu acredito que ainda mexendo na pessoa jurídica vai ser mais viável trabalhar na pessoa jurídica. E também temos aqueles que não têm opção, né? Porque hoje muitos hospitais, muitos estabelecimentos de saúde preferem contratar uma empresa para prestar o serviço do que um profissional, pessoa física. Porque nós temos outras coisas que abrangem, né? Que é o vínculo empregatício, outras situações. Então,
o próprio estabelecimento de saúde que vai contratar aquele médico prefere contratar ele como uma PJ. Então vai ter a situação do que vai ser obrigado, que não vai ter como optar se vai ser melhor ou não, e vai ter que ter a PJ. Então, às vezes, não vamos nem encaixar em uma opção de ser melhor ou não ser melhor, e sim um jeito de trabalhar, que é a terceirização hoje, né? Certo. Sim, Cris, e assim, qual o conselho que você dá para os médicos, né, que estão na dúvida, que têm muitas perguntas, que gostariam de esclarecer dúvidas, porque eu acredito que está todo mundo... Tá todo mundo né? Com medo, né? Com Vamos medo, dizer, né? da situação. Porque não tem nada decidido, né? Como se diz, a gente está andando aí pisando em ovos, né? Pisando Mas em a ovos. gente vai trabalhar com o que a gente tem. Eu falo para ter um planejamento. Trazendo um adeno aí da reforma tributária, tivemos agora, né, um projeto de lei aprovado da distribuição de lucros, da tributação na distribuição de lucros, né? Sim. Então, hoje, essas empresas, elas vão ser impactadas, que são as empresas que têm o recebimento e depois faz a distribuição de lucro para os seus sócios. Temos algumas coisas que podemos fazer para poder fugir dessa tributação de forma legal, tá? Quando eu falo fugir, mas é um planejamento mesmo. Uma das condições é a gente está pensando talvez numa criação de uma holding para esse empresário. Por quê? Hoje, essa tributação que foi determinada de 10% é na retirada da empresa para o sócio. Então, aquele dinheiro que o sócio retira da empresa para poder fazer investimento, ele não precisa retirar da empresa e fazer um investimento na pessoa física. Ele pode ter uma holding e fazer essa retirada para essa holding. E essa holding fazer os investimentos para ele. Então, a gente consegue, de alguns planejamentos, a gente está driblando esses impostos, né? Que é esse de 10% que foi aprovado agora. Então, assim, por isso que eu sempre falo, você tem que ter um parceiro, um profissional ao seu lado, que seja competente, que esteja atualizado, para poder te ajudar e estar te deixando antenado e sempre estar fazendo os planejamentos que são possíveis de forma legalizada. Sim. E essa distribuição de lucro, né? Em 2026 vai ser um teste ou já é uma coisa que vai acontecer? Já vai acontecer. Já vai acontecer. Né? A partir de janeiro de 2026 já vai ser tributado todas as distribuições de lucro acima de R$50 mil. Mas aí a gente fala, vamos então fazer o seguinte, vamos abrir 2 CNPJ e a gente distribui aí separado, um pouquinho em cada, que a gente não paga o imposto. Tá. Na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda, o que a Receita vai verificar? Ela vai pegar todo aquele acumulado de todas as empresas que você fez retirada e vai tributar. Então, isso não é uma... Porque eu tenho visto muitos profissionais aí no Instagram sugerindo essa situação, mas, gente, não é dessa forma. Porque, às vezes, eles analisam só o início da legislação. Mas nós temos uma legislação toda como se diz, de vários outros artigos que complementa essa situação. Então, a gente tem que chegar até o final e analisar que não é dessa forma. Então, essa sugestão aí, ela não vai dar certo. Nós temos que pensar em outras situações, outros planejamentos para a gente poder estar reduzindo aí essa tributação. Então, assim, a melhor sugestão que você dá hoje é te procurar, né? Claro. Desde o início. A gente está lá para poder atender, né? Tá tirando essas dúvidas. Eu sou, como diz, especialista na área da saúde. Eu consigo atender o profissional da saúde que está aí com dificuldade, que está com medo, para a gente poder planejar juntos toda uma história aí para frente, 2026, 2027, 2028, principalmente, que vai entrar a reforma com tudo, né? Então, eu acredito que o ano de 2026 vai sair várias regulamentações que a gente vai ter que estar antenado. O profissional vai ter que estar antenado aí para poder estar repassando para o cliente. E a Cris é um profissional de excelência, né, doutora? Tanto é que eu queria que ela falasse um pouco da história dela com o hospital oftalmológico. Porque não é uma história... Não é recente, não. Começou ontem, né? Então, fala pra gente um pouquinho da sua história com o hospital, que você nos acompanha há tantos anos. Sim, a história com o hospital é uma história sentimental, né? Ela não é só profissional.
Eu trago aí, eu tenho 37 anos, né? Eu sou nova. Mas eu tenho uma história aí, né? Minha mãe deu início, né, ao escritório com uma história muito bonita e eu tenho hoje o privilégio de continuar e perpetuar essa história. Então, vem desde do atendimento com vocês, com a minha mãe, né, no hospital, desde quando o hospital esteve lá no centro, Sim, né, o Centro Oftalmológico de Anápolis, né? Sim. Então, veio desde lá e a gente tem visto o crescimento e o aperfeiçoamento do hospital, né, com o atendimento com os pacientes, com o cuidado que o hospital tem na parte administrativa, sempre com a gente na parte contábil, né? O hospital sempre está muito antenado, a gente tenta estar andando junto aí com as atualizações. E assim, é uma história sentimental. Eu tenho o privilégio de hoje ser a contadora de vocês, né? Ser a contadora do HOA. Para mim é muito, eu fico lisonjeada, porque doutor Augusto, doutora Jaqueline, né? E junto com todos os colaboradores sempre foi muito receptivo, sempre esteve com a gente também, a gente tenta participar de todas as coisas que o hospital promove, que o hospital é muito antenado, sempre está promovendo eventos, então assim, é uma emoção. Eu falo que o HOA são emoções, né? Então, para mim, de fato, é um grande privilégio eu estar aqui hoje, poder estar falando um pouco disso também. Então, desde o Centro Oftalmológico de Anápolis para o HOA, né, para o Hospital Oftalmológico, temos aí uma associação que vem contando história também, né, a Animus Curae, e todos os trabalhos que o hospital tem aí à frente. Sim. E para nós do hospital, né, assim, é uma grande honra recebê-la e também, principalmente, tê-la conosco na contabilidade. Isso me dá muita tranquilidade, muita segurança. Eu fico brincando que você adora pagar impostos, né, Thais? Mas, assim, isso traz uma segurança muito boa, uma sensação de que a gente está no caminho certo, de que a gente faz as coisas certas, né? E que a gente tem, assim, um prazer muito grande em estar trabalhando juntos, né? Antes a sua mãe, agora você. E a gente espera que isso perpetue aí pelos filhos, já que você ainda está tão jovem, né? 37. Quero trabalhar muito com os nossos filhos ainda. E assim, o hospital é consolidado. Isso a gente pode ver, né? No próprio hospital, então, que a gente nunca teve problemas, graças a Deus, a gente sempre andou certinho, com documentação regulamentada, com tudo que é necessário, então, sempre foi uma exigência da diretoria, né, doutor Augusto, doutora Jaqueline, de sempre a gente estar procurando saber o que tem mudado, para a gente sempre estar aí tranquilo, né? Com os nossos alvarás, com as nossas exigências. Tudo. Eu acho que essa parte de bombeiro eu vou deixar para ela. Vai deixar com ela. Vai deixar que a gente atende. Graças a Deus. É um prazer. Então agora nós vamos para o nosso bate-bola. Esse ela não sabe. Não sabia, era surpresa. Vamos lá, Cris. Então, fala pra gente um livro que te inspira, assim. Um livro? Olha, Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que é um livro muito interessante, né? Eu gosto muito da história. É um livro que me impactou. Então, ele é um livro mais antigo, mas é um livro que eu já fiz a leitura mais de uma vez. Então, eu acho que podemos colocar ele aí. Cris, um sonho. Um sonho? Eu acho que fazer melhor aqui nessa terra. Sempre estar buscando o meu melhor. Sempre ser uma profissional melhor, uma esposa melhor. O meu sonho é deixar um legado. Igual minha mãe deixou, eu quero deixar um legado. Então, meu sonho é que eu perpetue aí, mesmo depois que eu vá, com uma história, né? Com uma história que vá trazer para outras pessoas mudanças de vida. Então, esse é um sonho. Uma inspiração de vida. Acho que eu já citei aqui minha mãe, ela é uma inspiração de vida em tudo que ela construiu, tudo que ela foi, tudo que ela foi para mim, para os clientes dela, para minha família,
como pessoa, eu sou suspeita, ela é uma inspiração para mim. Cris, uma música ou uma banda? Ou as duas? Ai, eu sou muito do sertanejo. Ah, Apesar goiana. de eu sou goiana mesmo. Goiana. Mesmo, Então, Cris. assim, eu vou aí pro Jorge Mateus. Ah. Eu gosto muito. Tá paixão. sempre na minha playlist. Isso mesmo. Então, eu acho que não vai fugir daí, não. Tá sempre no carro, né? Com certeza. Isso mesmo, Cris. Um sonho realizado. Um sonho realizado, meu casamento. Ele é um sonho realizado. Lindo. É um sonho que eu planejei, que eu sonhei muitos anos com a minha família, com a pessoa que eu tenho ao meu lado. Então, ele é um sonho realizado. Que lindo. Um sonho a realizar. Eu acho que o neném, né? Ah, Ser mãe. Também acho. Ele é um Nosso sonho a realizar. Nosso podcast é abençoado, né, doutora? Já ouvi falar. É a última que saiu daqui com Já 11 tava meses, com já estava sonho. grávida. Já no ventre. Isso mesmo. Pois é, então é um sonho a realizar, com certeza. Que lindo. Uma viagem inesquecível. Vou falar uma recente, né? Pra Itália. Foi uma viagem inesquecível que eu fiz com meu esposo. Foi uma viagem muito... A gente andou muito, conheceu muitas coisas, muita cultura, muita história. Então, vou citar ela, que é a que tá mais fresquinha na minha cabeça. Coisa O boa. que planeja para 2026? Planejo muito trabalho. Planejo muitas viagens ainda. Deus. Planejo que as pessoas à minha volta estejam bem, com saúde, que eu acho que tendo saúde a gente corre atrás de tudo. Então eu planejo que a minha família esteja com saúde, que as pessoas que estão à minha volta sempre alcancem o sucesso, que cada um tem o seu sucesso, a sua plenitude. Quando eu falo sucesso, não é dinheiro, não é trabalho, mas cada um tem o seu tipo de sucesso, né? Que na sua área da vida de escolha. Então eu quero que 2026 seja assim, é o que eu espero. Cris, você deseja deixar uma mensagem para os nossos telespectadores? Sim, claro. Eu desejo, vamos aproveitar que nós estamos no final de ano, né? Eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano de 2026 muito repleto de sucesso, de alegria, de saúde, como eu citei. Quero continuar, perpetuar com o Hospital Oftalmológico, né? Nos seus eventos, na sua vida, né? Na vida do hospital. Que seja um ano 2026 abençoado para o hospital também, né? Que seja um ano de muitas realizações. E que essas pessoas que estão nos escutando, que procure sempre estar buscando coisas novas, coisas que a fazem felizes, né? A gente sempre tem que buscar o que nos faz feliz, né? Eu falo, a plenitude cada um tem a sua. É isso que eu quero deixar. Cris, olha, muito obrigada pela sua presença no nosso HUAcast. É uma pena que acabou, né? Mas foi muito bom. Foi Muito bom, bom. foi ótimo. Obrigada. Muito obrigada, Nós- Cris. Espero É um ter, momento né? mágico de muito Isso. conhecimento, né? De muitas informações importantes, muitas informações importantes, Espero ter né? esclarecido as dúvidas, né? Ter sido claro, porque às vezes a gente traz alguns... Tentei falar de uma forma mais... menos formal possível, né? formal, Porque a gente tem muitas isso pessoas mesmo. nos escutando, Isso. que não é só da Isso. nossa área, né? Que são pessoas que às vezes é um pouco leiga no assunto. Então eu espero ter atingido aí a todos que estão nos escutando. Qualquer dúvida a gente está à disposição. O cast foi excelente, achei que foi bastante esclarecedor. Gostei das perguntas no final, pegou a gente de surpresa, mas foi muito legal. Bacana. Muito obrigada, obrigada. Cris. Parabéns De pela nada. história que você está fazendo no HUA, tá? Parabéns Obrigada. pelo caminho, né? Pelo seu caminho. E esperamos que esse caminho se Perpetue. Perpetue. Aí. Esperamos juntos. Isso, Ai, vamos pedir Jo, pro pessoal. Aonde que o pessoal pode nos seguir? No HUAcast? No assistir? YouTube, no HUA. Quero que você siga, curte, comente, compartilhe. Fala o que você achou, deixa dúvidas. Vamos deixar lá o Instagram da Cris também para vocês seguir. Tirar dúvidas. Então, todos são super bem-vindos no nosso HUAcast. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos. Obrigada.